E aí, galera, eu vou tentar falar rápido de genética e hereditariedade. Nossa, o Mendel era um monge, né? Vivia no monastério e ele fez várias pesquisas com ervilha, porque as ervilhas crescem muito rápido, são de fácil cultivo, a planta tem a parte masculina e feminina. Ele viu que tinha várias características diferentes entre as plantas. A vagem podia ser verde ou amarela, ervilha redondinha, ervilha enrugada. A planta podia ser alta ou baixa, a flor podia ser branca ou púrpura. Então, o primeiro passo que ele fez foi tentar obter linhagens puras. Então, ele começou a autofecundar as flores de uma mesma planta para obter linhagens bem purinhas. Ele pegava com um pincel ali o pólen e colocava no estigma, né, da outra flor ou da mesma flor por várias gerações até que elas fossem uma linhagem pura. Exemplo, ele pegava as sementes dessas plantas e plantava e todas tinham que ser iguaizinhas a ela. E ele tinha certeza que ele tinha obtido uma linhagem pura. E a linhagem pura podia ser para flor roxa e flor branca, ervilha amarela e ervilha verde, e ervilha enrugada e ervilha lisa. E aí, quando ele obteve essas linhagens bem puras, aí sim ele quis cruzar elas para ver o que acontecia. Ele pegou plantas de linhagem pura de flor roxa e cruzou com plantas de linhagem pura de flor branca, e o resultado foi que todas as plantas que nasceram tinham flor roxa. Ele pensou, nossa, onde foi parar o branco? Aí ele pegou essas plantas de segunda geração, cruzou elas entre si, e aí de repente 3/4 das plantas que nasceram tinham flor roxa e 1/4 tinha flor branca. Ele fez a mesma coisa com as ervilhas. Ele pegou plantas de ervilhas só amarelas, cruzou com plantas de ervilhas só verdes, e quando ele cruzou, todas as plantas filhas nasceram com ervilha amarela. E, nossa, para onde foi parar o verde? Aí ele cruzou as amarelas entre si e teve que 3/4 das plantas filhas tinham ervilha amarela e 1/4 tinha ervilha verde. Curioso. Ele fez a mesma coisa com o negócio de ervilha enrugada e ervilha lisa. E a mesma coisa. Ele cruzou ervilha lisa com ervilha enrugada, todas as filhas nasceram com ervilha lisa. Aí ele cruzou essas filhas entre si e de repente 3/4 ou 75% eram lisas e 25% eram enrugadas. Ele ficou muito se perguntando por que 1/4 é de um jeito e 3/4 é de outro jeito. E por que 1/4 é daquele jeito que tinha sumido na geração anterior? Aí que veio a grande sacada do Mendel, galera. Já se sabia que a gente herda características do pai e da mãe. Mas se fosse só pegar metade do DNA da mãe e metade do pai, misturar e dar uma mistureba, né? A ervilha amarela com a ervilha verde era para dar um amarelo esverdeado, mas não. Quando misturou gerações puras, né, de ervilha verde com ervilha amarela, primeiro nasceu tudo amarelo. Depois, quando cruzou essas amarelas entre si, 3/4 nasceram amarelo, 1/4 nasceu verde. Por quê? Ele percebeu que o que dá as nossas características, todas as nossas características, são fatores hereditários, que hoje a gente chama de genes, mas ele chamava de fatores hereditários. E esses fatores hereditários estão em pares. Um veio do pai e um veio da mãe, formando um par que te dá uma característica, um par de genes. Esse par de genes pode ser de 3 tipos. Você pode ter ou 2 genes dominantes, ou 2 genes recessivos, ou misturado o dominante com o recessivo. O dominante é aquele que vai aparecer, se ele estiver presente, ele vai aparecer e vai se manifestar. O recessivo é aquele que só aparece se o dominante não estiver presente. Por exemplo, o caso da ervilha amarela e a verde. Vocês devem estar se presumindo, né, que a ervilha amarela é um gene dominante, porque sempre que eu tenho o gene para a ervilha amarela, a ervilha fica amarela. E o gene recessivo é o gene para a ervilha verde, que ele só se manifesta se o gene dominante não estiver presente. Então, imagina que eu peguei essa ervilha só de amarela, então ela só tinha o gene para ervilha amarela. E essa ervilha só verde, ela só tinha o gene para ervilha verde. Quando eu cruzei elas só podiam produzir gametas com o mesmo gene igual a delas, né? Essa daqui só com o gene dominante. O gene dominante a gente sempre representa por uma letra maiúscula, tá? E essa aqui só podia produzir gametas com gene recessivo, que é a letra minúscula. Quando elas se cruzaram, né, essas primeiras plantas, todas as filhas dela tinham um gene do dominante e um gene do recessivo. Então todas nasceram amarelas porque elas tinham um gene dominante, mas todas portavam o gene recessivo, que é o da ervilha verde. E aí quando Mendel cruzou essas plantas entre si,
Aí os gametas delas poderiam ou ter o gene dominante ou o gene recessivo, nunca os dois ao mesmo tempo, porque lembra, o gameta tem metade do material genético do pai ou metade do da mãe. O gameta não tem todo o material genético. Então o gameta, né, que é por exemplo o espermatozoide ou óvulo, ou vai ter o gene dominante ou o gene recessivo, nesse caso aqui dessas plantas que tinham os dois. Então quando você cruza as gerações de plantas híbridas, que tem tanto o gene dominante quanto o gene recessivo, a probabilidade de você ter uma planta filha que manifesta o gene recessivo é de 25%, porque você faz todos os cruzamentos possíveis entre elas, e a chance de dar essa daqui é 1/4. Então, se você e o seu marido têm um gene recessivo para uma doença ou um gene recessivo para olho azul, a chance do filho de vocês terem aquela doença ou aquele filho de olho azul é de 1/4. Aí Mendel se perguntou, será então que todas as ervilhas verdes vão ser enrugadas e todas as amarelas vão ter a flor roxa? E ele começou a cruzar variedades e observar as diferentes características, e ele viu que uma coisa não tinha nada a ver com outra. A forma como se recombinavam as ervilhas lisas com as enrugadas, as verdes com as amarelas, as flores roxas com as brancas eram independentes, como se essas características fossem independentes umas das outras. Isso levou Mendel para suas duas leis. A primeira lei de Mendel diz que cada característica é determinado por um par de fatores, que são os genes, né, que se separam na formação dos gametas, né? Se separa na hora de formar o espermatozoide e o óvulo, indo um fator para cada gameta, que é, portanto, puro. Então, cada gameta vai ter só um dos dois genes. E a segunda lei de Mendel diz que as diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças de outras características. Então não é porque você tem a pele negra que você vai ter o olho castanho. O gene para o olho é diferente do gene para a pele, que é diferente do gene para o cabelo. Eles podem estar ocorrendo mais comumente juntos por causa de um grupo étnico, mas eles são independentes. Bom, e como é que é esse negócio de genes? Vocês sabem que o DNA é uma molécula que está lá dentro do núcleo das células. Essa molécula enrolada, que vocês já viram, ela além de ser enrolada nessa dupla hélice, ela vai se enrolando e formando um negocinho que chama cromossomo. Olha só, então lá dentro do núcleo das suas células, os seus cromossomos, eles estão em duplas. E cada dupla de cromossomo lá tem vários genes, né? Cada gene define uma característica lá do seu corpo. Altura, seu biotipo, sua cor de cabelo, seu olho, alguma doença genética. Quando as células do nosso corpo precisam se multiplicar para a gente crescer, porque as células se renovam, né? Elas morrem e nascem para regenerar um machucado, sei lá. Quando as células do nosso corpo estão se multiplicando, elas duplicam os cromossomos, né? Faz o dobro e aí puxa metade para cada lado aqui, igual vocês estão vendo aqui, né? E se divide. Então a mitose é a divisão das células do corpo para se multiplicar mesmo. Então todas as células divididas através da mitose vão ter o mesmo número de cromossomos. As células normais do corpo, que tem o número total de cromossomos, né, são chamadas de células diploides. Elas têm, lembra, uma dupla de cada tipo de cromossomo. E tem outro tipo de divisão celular que chama meiose, que é para formar os gametas, que é para formar os óvulos e os espermatozoides. E nesse tipo de divisão celular, aí vai formar células que só tem metade do número de cromossomos. Eles não vão estar mais em duplas, os cromossomos, eles vão estar sozinhos, porque só vai ter metade dos cromossomos. E aí, através desse processo, né, vão se formar células que a gente chama de haploides. Como dá para ver aí no GIF. Células do corpo a gente chama de 2N, as células diploides, né, que os cromossomos estão em dupla. E as células haploides, né, que são os gametas, o óvulo, o espermatozoide, como eles só têm um de cada cromossomo, eles não estão mais em dupla, a gente chama de N, tá? O ser humano tem 23 pares de cromossomos.
E o último par são os cromossomos sexuais, o cromossomo X e o Y. Se você tiver 2 cromossomos X, que é esse mais compridinho, você é uma mulher. Se você tiver um X e um Y, você é um homem. Por exemplo, aqui nós temos a Marge e o Homer, né? E aí eles vão ter um filho. Os espermatozoides do Homer, já que ele é um homem, ele tem ali os cromossomos sexuais dele, ele tem o X e ele tem o Y. Então, o espermatozoide dele pode ou ter o cromossomo X ou ter o Y. Já a Marge, como ela é uma mulher, ela só tem o cromossomo X. Então, os óvulos dela, os óvulos de qualquer mulher, gente, só vão ter o cromossomo X. E é o espermatozoide do homem que define se a criança vai ser homem ou mulher, porque é o espermatozoide do homem que pode ter o X ou o Y. O tipo sanguíneo também é definido por genes. A gente pode ter o sangue A, o B, o AB e além disso o O, e além disso pode ser RH positivo ou RH negativo, né? Isso daí é um gene, você pode ter o gene para o sangue A ou o gene para o sangue B, né? Ou o Izinho é quando não tem nem o A nem o B. Então, se você tiver vindo lá da sua mãe um genezinho e do seu pai um genezinho, o seu sangue vai ser O, que não tem nem A nem B. Se da sua mãe veio um genezinho, do seu pai veio um gene B, aí seu sangue vai ser B. Porque da sua mãe veio o Izinho, que não é nada, né? Nem A nem B. Se do seu pai veio um gene A e da sua mãe veio um gene B, o seu vai ser AB. E o fato de ser RH positivo ou RH negativo, o RH positivo é dominante e o RH negativo é o recessivo. Uma diferença importante de apontar é genótipo e fenótipo. Você pode ter os genes para uma certa característica, mas você pode não apresentar essa característica porque aquele seu gene é recessivo, que nem no exemplo que a gente deu da ervilha verde e da ervilha amarela. Você pode ter o gene para ervilha verde, mas suas ervilhas vão nascer amarela, porque você tem o gene dominante da ervilha amarela. Ou você pode ter uns genes para uma certa característica, mas em você ela se manifestar diferente por causa de motivos ambientais. Olha só. Por exemplo, eu tenho gêmeos idênticos. Então, se eles são gêmeos idênticos, os genes deles, a genética deles é igualzinha. Mas um gosta de fazer exercício, o outro gosta de comer hambúrguer e ficar vendo TV o dia inteiro. Ou seja, eles vão ser diferentes por motivos ambientais, não por motivos genéticos. Então, o genótipo deles, que são os genes, são iguaizinhos, mas o fenótipo é como você aparenta, é diferente. No caso de olhos, tá sempre alguém me perguntando, tem chance de ter um filho de olho azul? É claro, né, que o olho azul é um gene recessivo, gente. Então, se a mãe tem olho azul e o pai tem olho azul, a chance de ter olho azul é muito grande. Agora, se a mãe e o pai têm olho castanho, existe sempre a chance, sim, de ter o olho azul. Porque apesar de ser um gene recessivo, quase todos nós carregamos aí esse gene. É claro que quanto mais próximo aí na família, maior a probabilidade. E doenças genéticas? Doenças genéticas podem estar escondidas ali em você como um gene recessivo, né? Tem várias doenças genéticas que elas só se manifestam quando a mãe e o pai têm aquele gene recessivo e junta os dois. Então, por isso que é muito perigoso casar gente da mesma família, porque na mesma família tem mais chance de você juntar genes recessivos. Um exemplo de doença genética relacionada a gene recessivo é o daltonismo, é a cegueira para as cores, né? Uma pessoa que não vê bem todas as cores. É um gene recessivo que está lá no cromossomo X. Outra doença que está em genes recessivos é o albinismo, sem nada de melanina no corpo. Outra doença relacionada com a genética é a síndrome de Down. Não é um gene recessivo, é uma pessoa que nasce com um gene a mais, um cromossomo a mais. Aqui, ó, o par 21 acaba virando um trio 21 de cromossomos. Tem doenças que elas são causadas por genes dominantes, mas ainda bem que eles são muito raros. Por exemplo, a polidactia, que é ter mais dedos do que você deveria, ter 6, 7, 8 dedos. Tem síndromes relacionadas ao par de cromossomos sexuais. Por exemplo, o normal para uma mulher é ter o cromossomo XX, né, no par 23, e para o homem o XY. Só que às vezes um homem pode nascer com 2 cromossomos X e um Y, né, um cromossomo a mais X. E aí ele fica com uma aparência mais andrógena, né, ele fica estéril,
ficam com um pouco de mamas. E no caso das mulheres, elas podem nascer com um cromossomo X só, em vez dos dois. Aí elas têm uma síndrome que se chama síndrome de Turner, que a menina fica baixinha, não se desenvolve tanto, não desenvolve direito as mamas, também fica estéril, o pescoço mais largo. Agora eu vou só falar um pouquinho de prevenção de deficiências, pessoal. 30 a 40% dos casos de deficiência que existem hoje poderiam ser evitados. Drogas na gravidez, álcool, cigarro e outras drogas, né? Podem dar vários tipos de malformação nas crianças. Por exemplo, a síndrome alcoólica fetal de bebidas pode causar microcefalia na criança, deficiência intelectual. A criança pode até já nascer com propensão ao alcoolismo. Exposição à radiação, tirar raio-x, fazer uma tomografia é para casos muito importantes, porque uma grávida deve evitar isso daí. A gente sabe que a radiação ela quebra moléculas, então ela quebra, por exemplo, moléculas de DNA, podendo levar a uma malformação no feto ou até câncer. A incompatibilidade sanguínea entre mãe e feto, lembra o lance do RH positivo e negativo? Esse RH positivo e negativo é a parte mais importante. Se a mãe tiver o sangue RH negativo, que é aquele mais raro, ela tem que se atentar se o marido dela tiver o sangue positivo. Porque se ele tiver, a criança também vai ter, o feto também vai ter o sangue positivo, e o sangue da mãe e da criança ele é trocado, né, pela placenta. O sangue da criança, quando ele entrar em contato com o sangue da mãe, vai estimular a produção de anticorpos, porque é como se o corpo da mãe entendesse que aquele RH positivo fosse um invasor e começasse a fazer anticorpos, e isso pode atacar o bebê e dar vários tipos de deficiência. Então, é legal fazer pré-natal, gente, é legal pesquisar aí o seu tipo sanguíneo do seu marido, se vocês estiverem querendo ter um filho, porque isso daqui é uma deficiência que um monte de gente não sabe e poderia ser evitado com um tratamento adequado na gravidez. Endogamia, que é casar e ter filhos com pessoas da mesma família, né? Como eu falei, aqueles genes recessivos, eles vão se juntando e manifestando características que não iriam aparecer, né, se elas não tivessem se juntado. Então, na mesma família, tem mais chance de desenvolver vários tipos de deficiência. Aqui é um caso famoso da Casa Habsburgo, que era uma família nobre lá da Áustria, foi super importante, e eles só casavam entre si, eles começaram a ter esse maxilar cada vez mais para frente, casos de deficiência e tudo mais. E até o Darwin, né? O Darwin, ele casou com a prima de primeiro grau, tiveram 10 filhos, desses 10, 3 morreram e 3 ficaram inférteis. Vacinação, tem vários tipos de deficiência que podem ser evitadas através da vacinação, porque doenças como a rubéola, por exemplo, causam vários tipos de deficiência. Se a mãe tiver a rubéola enquanto está grávida, por exemplo, ou a criança no começo da vida também. Fazer os exames, acabou de ter neném? Faça os exames, acompanhe o médico, presta atenção na criança, tem que fazer exame do pezinho, vários exames que são preventivos para fazer um tratamento e a criança não desenvolver uma deficiência que ela possa desenvolver se estiver faltando alguma coisa aí no corpinho dela. E, gente, a diferença de genótipo e fenótipo. Você pode ter genes para ser uma pessoa inteligente, mas se você ficar largado lá em casa, sem ser estimulado, só vendo TV, vendo novela e sem fazer nada da vida, o seu cérebro não vai se desenvolver tanto. Agora, você pode ter genes para ser uma pessoa normal, mas se você for estimulado, né? Estimulado não é só estudar, é conversar, é tentar cantar, fazer uma aula de música, uma pintura, fazer coisas, conversar, ver outras pessoas, não ficar na inércia. Se você for estimulado, seu cérebro pode se desenvolver muito mais, sua linguagem, suas emoções. Uma criança com baixo estímulo, além de ter um desenvolvimento cognitivo menor, ela também pode ter problemas maiores de depressão, uso de drogas e um monte de outras coisas. Então é muito importante a gente estimular as crianças, principalmente nos primeiros anos de vida. Olha aqui, ó, o desenvolvimento
de funções cognitivas do cérebro e da linguagem. Esse daqui é das capacidades sensoriais e esse daqui das funções cognitivas. Vai até os 2 anos mais ou menos. Então até os 2, 3 anos de idade é a fase mais importante para estimular as crianças, não deixá-las paradas lá vendo só galinha pintadinha, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima.